Fala galera, eu sou o Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje falaremos sobre política e religião, após a vinheta. Política, a arte ou a ciência de governar. E agora, aonde entra a religião? Pastor André Fonseca, Pastor Guilherme Macchiocchi, aonde entra a religião? O que vocês pensam da política? Bom, para mim, política deveria ser algo que a gente discute em larga escala, né? Não só nas esferas do Brasil de maneira geral, na sociedade de maneira geral, mas também dentro da igreja. Eu acho que você deveria, entre irmãos, né, ter uma conscientização maior sobre a política, sobre a importância da política. Claro que não de púlpito, eu acho que você subir no púlpito para falar sobre isso é uma perda de tempo. Mas sabe essa ideia de uma conscientização num tal nível que as pessoas soubessem a diferença, por exemplo, entre direita e esquerda do Brasil, entre o que é um governo progressista, o que é um governo liberal. As pessoas não sabem isso, né? Então, a gente vem de uma cultura onde não só se discute muito pouco a política, como, para mim, a política ela é muito vendida para nós à medida da nossa necessidade. Então, a política ela deveria atender necessariamente aquilo que eu preciso como indivíduo e não no coletivo, né? Quando você pensa em política, geralmente você está pensando no que o candidato pode fazer para você. Pelo menos dentro da grande massa de brasileiros, falando do nosso país especificamente, pelo menos a realidade que eu sinto, né? A ideia do que ele vai fazer por mim, não o que ele vai fazer pelo país, né? E eu acho que isso é por falta de entendimento do geral, sabe? De como, por exemplo, a constituição de um congresso, dentro dos moldes que a gente tem no Brasil, como a constituição de um congresso interfere ou não na dinâmica do país, né? Como um senador ou um deputado consegue aprovar ou travar a ação de um presidente, ou como ele pode, como o congresso em si pode sugerir leis e coisas do tipo que beneficiem a população. Se você sair perguntando na rua aí, aleatoriamente, em quem você votou para senador ou para deputado na eleição passada, a pessoa não faz ideia. Se ela perguntar, talvez em vereador seja uma coisa mais próxima, né? Mas pensando assim a título de Brasil, as pessoas não sabem. Então, acho que a política é uma coisa que nós deveríamos nos preocupar mais como cidadãos e, claro, isso vai interferir, vai espirrar na vida de igreja. Não que seja determinante para a igreja em si, mas na igreja enquanto cidadãos também vai espirrar assim. Política é a arte de governar, né? E quando a gente para pensar no método de governo, a igreja também é governada pela sua liderança, pela diretoria. Então, a arte de governar bem um trabalho, acreditamos nós como batistas, que é a forma democrática, né? Onde todo o conjunto, aquele corpo, toma decisões no coletivo, decisões juntos para o melhor desenvolvimento do trabalho. Quando a gente fala política, a gente já tem um certo receio com esse termo, porque nós fomos, acredito eu, né, que todo brasileiro, ele olha com maus olhos o termo política, porque ele já associa à corrupção. Ele, talvez por governos que passaram ou por escândalos que a televisão divulgou e compartilhou dessas atrocidades que muitos políticos fizeram aí no passado e até mesmo no presente, acaba manchando o nome política, que nada mais é que a arte de governar, né, direcionar o trabalho. E quando a gente traz para o âmbito de nação, nada mais é do que governar bem a nação, tomar decisões boas, leis que beneficiam o povo de modo geral, no coletivo, né? E quando a gente para pensar sobre a religião, também é a arte de governar aquele trabalho segundo a orientação do Senhor, a palavra do Senhor, ou seja, toda a política da igreja, ela é estruturada, fundamentada na palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor orienta quais decisões é mais propícia àquele determinado assunto. Então, quando a gente para olhar de modo geral,
para a política, a gente deve parar e pensar também em que sentido se trata a política. Porque a gente já associa a política a deputados, vereadores, senadores, presidente, e a gente tem que parar para pensar também na sua casa. Como que funciona a política na sua casa? Como você governa a sua casa? Como você dirige a sua casa? Como você cuida da sua mulher, dos seus filhos, do seu esposo? Então, essa arte de governar, de tomar decisões apropriadas para um melhor funcionamento ou desenvolvimento, seja da igreja, seja da casa ou seja da nação, nós acreditamos que deve estar estruturado, fundamentado na palavra do Senhor, segundo a vontade do Senhor. E quando a gente para pensar nesse sentido, né, nós precisamos refletir sobre as nossas decisões. Se elas estão sendo de acordo com a vontade do Senhor. Se estamos governando e tomando decisões em nossa vida, em nossa família e no trabalho da igreja a qual fazemos parte, segundo a vontade do Senhor nosso Deus. A política ela é interessante, né? Ela não é algo novo, né? Ela é algo muito antigo. Começou lá na Grécia Antiga. Tem um livro de Aristóteles, ele fala muito sobre a questão política, né? O que nós estamos fazendo é política. Não deixa de ser política. Tem a diferença, né? Política e politicagem. Politicagem é aquele negócio que nós vamos fazer defendendo ou a igreja A, a igreja B, grupo A, grupo partidos, C, né? os partidos. Que é até pejorativo, né? Pensando dentro do corporativismo, dentro do mundo corporativo, você tem aquele cara, o fulano é político, ele sabe entrar, sabe sair, e isso é até visto com maus olhos, né? Eu não sou eu não fico fazendo politicagem por aí para conseguir uma vaga ou para conseguir um cargo melhor. Então, isso dentro das empresas, por assim dizer, nem sempre é tão bem visto, né? Essa questão da política, de se fazer política, porque é considerada essa politicagem que você mencionou. Né? E é interessante, as empresas ela têm política da empresa. Ela tem lá, né? Sim, um quadro de regras, né? Que direciona justamente o trabalho ali, né? Qual a conduta ali dos trabalhadores que ali trabalham naquela empresa. Política de gestão. Perfeito, então é algo que devemos analisar e tirar esse preconceito que política está atrelado à corrupção. Sim, como os pastores mesmos falaram, né? Quando fala em política, a gente pensa no candidato A, candidato B, a gente já vai logo direto lá. Ainda mais agora em épocas de eleições, né? Então... Sim, e é delicado, porque as pessoas não querem discutir política. Por exemplo, pela minha idade, a gente... vocês com certeza devem ter ouvido falar isso também. Não, sou novo demais. Novo demais? Eu também não. 3 coisas não se discutem. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Política, religião e futebol. Um parênteses aqui na fala do Emerson. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz que somente tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam no púlpito. Sim. Então devemos, como crentes maduros, discutir política e religião, com a finalidade de tomarmos boas decisões segundo a palavra do Senhor nosso Deus. É que talvez a ideia de discussão tenha esse peso de tipo briga, né? E não é, na verdade é essa conversa que deveria ser mais saudável do que sobre pontos de vista. Porque a política ela interfere muito na nossa vida geral, né? Então nós deveríamos falar sobre isso. É a mesma coisa de falar sobre dinheiro, por exemplo. As pessoas têm um problema com isso, né? Falar sobre dinheiro, por isso tem tanta gente endividada. Enfim, mas segue a mesma ideia de não se conversar. E às vezes se usa o termo discutir, as pessoas já pensam que é literalmente essa discussão. Que é briga, né? Essa discussão um pouco mais acalorada e tal. E acabam... primeiro, eu acho que aí volta na questão da falta de conhecimento do assunto, né? A pessoa não entende lei, ela não entende o que o deputado faz, o que o senador faz. Então, ele vai fugir disso, né? Porque você ser pego de calça curta numa discussão é ruim. Então, o que você quer fazer? Você não quer discutir, você vai embora, você deixa assim mesmo, né? E aí você vê o erro se repetir. Quando nós não falamos sobre o assunto, seja o assunto que for, a tendência é que nós nos tornamos ignorantes a respeito daquilo e a gente acabe tomando decisões precipitadas e erradas. E se você pensar na esfera
de política mesmo pública, de gestão pública, eu penso que o que os governantes corruptos que existem por aí desejam é essa ignorância do povo. Que você não fale mesmo sobre o assunto, então você vai ter, de repente, um subterfúgio para desviar a tua atenção para uma outra coisa, para que você não discuta realmente qual é o papel, qual é a importância, o que ele deveria ser, o que ele deveria fazer enquanto político. E por isso alguns governos não investem em educação, porque quanto mais ignorante for o povo, melhor é para esse governo fazer o que ele quer. Lavar dinheiro, corrupção, ativa ou passiva e assim sucessivamente. Então, por exemplo, existem alguns governos que é contra a igreja. A gente encontra aí países afora, onde muitos governos aí socialistas, eles têm fechado igrejas, porque a igreja, ela te força a ser uma pessoa pensante. Ela força você a estudar, a conhecer. A própria Bíblia nos orienta a conhecer as Escrituras, a examinar as Escrituras, a ler as Escrituras, a remoer, a meditar nas Escrituras. E a Escritura nos traz conhecimento histórico, geográfico, científico, teológico, arqueológico, entre outras ciências, né? A Bíblia, ela tem todas as matérias aí da ciência de modo geral. Então, ela nos orienta a sermos pessoas melhores, a aprendermos, a sempre buscarmos conhecimento. E como o governo, ele repudia o conhecimento, alguns governos repudiam o conhecimento, passa então a perseguir a igreja, que incentiva a pessoa a meditar, pensar, estudar e conhecer. Assim, a gente falou, né, sobre a questão da informação. Por exemplo, eu já ouvi professores, tem alguns livros também que eles falam que, por exemplo, futebol não se discute, política não se discute, religião não se discute. E eu sempre tive em mente, desde adolescente, que duas coisas se discutem. Duas coisas se discutem: religião e política. Porque futebol não vai chegar a lugar nenhum, assim, na minha concepção sociológica. Futebol não vai chegar a lugar nenhum. Agora, na concepção lazer, política, na questão política, que nem o pastor mesmo falou, é o meu futuro que está em jogo. Na questão política, né, como vocês mesmos citaram, é o futuro que está em jogo. E na questão religiosa, é o futuro que está em jogo também, o futuro espiritual. Sim, certo? futuro eterno. O futuro, é como nós já falamos em vídeos aqui sobre a eternidade. Alguns falam assim no campo sociológico que não se mistura política com religião. Eu acredito socialmente que isso são políticos de má índole. Por que nós acreditamos que política e religião se discute? Porque quando nós discutimos, conversamos, nós crescemos nesse assunto, nesse tópico. E quando há um crescimento, uma compreensão, a aderência de informação, nós passamos então a tomar melhores decisões. Nós já falamos em outros vídeos sobre os concílios. E por que eram feitos tais concílios? Para que houvesse um crescimento teológico. Trazendo isso para a política, que é o assunto de hoje, quando nós começamos a discutir, a conversar sobre o candidato A, sobre o candidato B, quais suas ideologias, quais as suas formas de governo, quais os seus projetos para o futuro, porque como falamos, é o nosso futuro que está em jogo. Sim. Então, quando nós paramos para discutir, para conversar, para crescer junto nesse assunto, nós passamos então a tomar melhores decisões. Isso também, não somente em política, mas também na igreja. Quando nós, como eu falei aqui, a nossa igreja batista, ela é governada por um sistema democrático. Então, juntos ali com os membros da igreja, tomamos juntos as decisões para o melhor funcionamento daquele trabalho, discutindo o que vai ser decidido, o que vai ser acatado, o que vai ser construído, entre outros tópicos que juntos ali conversando, crescemos para que possamos juntos tomar uma decisão que seja mais apropriada para aquele determinado tópico. Então nós precisamos sim conversar, discutir, crescer sobre esses assuntos para que nós, como cidadãos, possamos tomar boas e melhores decisões em nossa vida e para a nossa sociedade também. Porque muitas pessoas falam, o meu voto é só um voto entre quase 200 milhões.
mas o seu voto é importante. Por isso precisamos discutir para entendermos qual a melhor proposta de governo temos diante de nós como opções para decidirmos o melhor para nós e, consequentemente, para os que estão ao nosso redor como sociedade. No quesito teológico, quando nós paramos para discutir sobre determinado assunto, teologia geral, eclesiologia, teologia própria, entre outros tópicos da teologia sistemática, ali conversando há um crescimento. E a Bíblia chama esse crescimento, essa obtenção de informação, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, quando nós discutimos, quando nós conversamos, quando nós pensamos sobre determinados assuntos em conjunto, há crescimento neste mesmo assunto. Sim. Assim, o nosso próprio slogan, né? Conhecimento te liberta. Eu acho que, de novo, é uma questão de educação no Brasil, falando do Brasil, acho que a gente tem uma educação muito deficitária, então o pessoal acaba não querendo aprender, não querendo saber, não querendo conhecer. E aí é realmente um prato cheio para os políticos mal intencionados que nós temos aí, o país só se afunda. Porque eu acredito que seja a cultura, né? A cultura que foi enraizada em nós. Por exemplo, eu leio, quantos livros eu leio, quantas informações eu busco? Será que eu busco mais de uma informação? Será que eu só tenho referência numa só pessoa, num só livro? Não, é só esse aqui, eu não busco mais conhecimento. Numa só rede de comunicação. Sim, numa inclusive só rede. A nossa internet Facebook aí, é um perigo. Nossa rapaz. internet aí, rede social, a mídia de modo geral, temos vários canais, vários pensadores, vários apresentadores que nos apresentam diversas opiniões sobre o mesmo assunto. E nós, hoje, enxergando assim de modo geral várias informações sobre um determinado assunto, nós que somos cabeças pensantes, podemos escolher qual a melhor proposta que nós vamos escolher, né? Nós temos esse poder de escolha, de escolhermos a melhor opção segundo o nosso próprio entendimento. Agora a gente abriu um leque grande sobre o assunto da política e nós vamos trazer um pouco agora para a atualidade, para a nossa realidade, pela situação que nosso país está passando. E eu quero fazer uma pergunta para os dois. Alguns grupos, algumas igrejas, alguns grupos cristãos, alguns grupos pseudos-cristãos que dizem que somos cristãos, mas tá. Como vocês veem a atuação do cristão na política? Olha, eu acho que cristãos atuando na política não teria problema, por exemplo, de um irmão sair candidato para qualquer cargo. Eu não vejo problema necessariamente nisso, né? Na pessoa que é cristão ser um candidato a nada, assim como eu não veria problema de um irmão ser um frentista de um posto, ou ser o dono de uma empresa, ou ser um Uber, enfim, pensando como profissão. O problema para mim é como isso é tratado na nossa sociedade, né? O que nós vemos hoje são políticas muito enviesadas. As pessoas acabam misturando um pouco do cristianismo com política, né? As pessoas querem tornar o cristianismo em uma política necessariamente, né? Então existe a bancada dos evangélicos, e aí a bancada dos evangélicos vai lutar pelo povo evangélico, assim como a bancada dos negros vão lutar pelos negros, dos brancos pelos brancos. Isso causa divisão. Exato. E mais do que isso, mais do que a divisão, eu acho que você acaba carregando e estereotipando o que a gente tem de escândalo de irmãos, né, cristãos, que se envolvem com corrupção, que tem uma vida que não condiz exatamente com o evangelho. E isso é arrastado, isso traz escândalo para a igreja, isso traz escândalo para o evangelho em si. Por quê? Porque são pessoas que acabaram muitas dessas pessoas são pessoas que até se aproveitaram da ideia da igreja, porque a igreja é forte, porque o cristianismo no Brasil é muito forte. E aí se aproveitam dessa situação para se lançar numa carreira política,
quando na verdade o chamado do cristão não é isso. Nenhum cristão é chamado para ser político necessariamente, pensando na questão do cristão em si. O cristão é chamado para quê? Para pregar o evangelho, espalhar o evangelho, a boa nova, a palavra de boa nova, porque um dia nós estaremos diante de Deus, porque nós não somos cidadãos desse reino, nós vivemos aqui numa vida de por enquanto nós estamos aqui. Eu falei isso na minha igreja, por enquanto nós estamos aqui, por enquanto nós pregamos, por enquanto nós temos a oportunidade de falar a palavra, de adorar a Deus aqui na terra, por enquanto a gente casa, se dá em casamento, por enquanto, mas haverá um dia em que esse por enquanto vai passar, porque vem o todo, vem o Jesus, vem o nosso mestre que vai vir nos buscar e para nos levar junto dele para sempre. Então assim, o chamado da igreja aqui não se resume à política. Então, é importante um cristão na política? Claro que é, do ponto de vista de valor, porque eu entendo que uma pessoa cristã ela vai ter valores que condizem com a Bíblia, né? Salomão vai dizer em Provérbios que quando o governo é mau, o povo padece, né? Então, o governo é ímpio, o povo padece. Então, assim, eu não quero um governo ímpio. Eu não quero alguém que está decidindo o futuro da minha família, por exemplo, que não tenha os valores que eu tenho enquanto igreja, enquanto cristão. Agora, quando eu acho que não é que a ideia de política e religião não se mistura, também tem essa ideia, não se mistura. Não se mistura no sentido de que o cristianismo é o cristianismo. Jesus é Jesus, Deus é Deus e ponto. Mas eu posso ter, sim, atuação de evangélicos, de cristãos, pessoas que têm valores de bem, de boa índole, enfim, de tudo que é santo, que é justo, que é bom, que é honesto, dentro da política e trabalhando para melhorar, trabalhando por políticas que não que favoreçam a igreja, não é esse o ponto. Né? Eu não vejo esse nós e eles, no sentido de que as políticas deveriam favorecer a igreja. Não. A igreja está na mão de Deus, em última instância. A igreja ela pertence a Deus, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Então Deus cuida, Deus assume a igreja. Agora, enquanto cidadão, especialmente cidadão do Brasil, eu quero pessoas que defendam os mesmos valores que eu. O cristão, todo cristão, ele é, em suma, necessariamente contra o aborto. Eu não vou votar num candidato que é a favor do aborto. Ele não vai tolerar nenhum tipo de corrupção. Eu não vou votar num político que tem um histórico de corrupção ativo. Entende? Então, eu acho que dentro da política, eu enquanto cidadão, já que eu não consigo me dividir, eu não consigo ser, eu sou cristão, mas sou político. Não, eu sou um cristão que também é político. Uma coisa não depende da outra, mas uma coisa interfere na outra. O eu ser cristão tem que refletir os meus valores dentro da política. Eu acho que é esse o ponto. Nós temos pouca gente dentro da política que refletem de fato os valores cristãos. Eles se dizem cristãos, mas quando você vai olhar, tem um esqueminha aqui, um negócio ali, tem um pormenor, veja, jogar conforme o jogo. Eu já ouvi essa expressão, tipo, existe um jogo que é jogado na política e a gente precisa meio que dançar conforme a música. O cristão não dança conforme a música, por isso que para mim é problemático essa ideia. O cara, para ele ser um cristão e estar na política, ele tem que ter muita convicção, muita força de vontade, muito Deus, orar muito, pedir muito, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Eu acho que é possível, mas eu acho que não é tão simples assim. E você, pastor Guilherme, o que acha? Bom, eu acredito que o cristão na política, desde que ele exerça o seu papel de cristão, eu não vejo mal nenhum. Eu acredito que o cristão, sendo cristão, nascido de novo, conhecendo Deus, ele não vai se corromper. Porque quando a gente para falar sobre política, a gente tem a tendência de atrelar o termo corrupção. E aí a gente acha que todos aqueles que fazem parte da política são corruptos. E eu acredito que, sim, pode existir uma grande parte de políticos que são corruptos, como muitos escândalos a gente vê. Mas muitas vezes a gente não dá valor para os poucos políticos que também são honestos. A gente foca muito na questão da corrupção, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, mas a gente também deixa de lado alguns, que não vamos citar nome, mas estão na política, que são realmente honestos e não estão aí enriquecendo de forma indevida ou ilícita. Então eu acredito que o cristão, sendo cristão, conhecedor de Deus, ele estando na política, pelo fato dele exalar os seus princípios cristãos, ele não vai se corromper por causa do dinheiro que ele tem fácil acesso ou de tomar decisões indevidas, que contradiz a sua regra de fé e prática, que é a Bíblia, porque afinal ele é um cristão. Então, quando a gente para pensar sobre corrupção,
alguém em alguma empresa também pode ser corrupto. O frentista, como foi mencionado aqui, né, uma profissão, ele também pode fazer um esquema de corrupção sendo frentista. Então, quando a gente para pensar sobre política, a gente já quer atrelar a corrupção. Mas eu acredito que nós podemos e devemos valorizar os políticos honestos e cristãos que estão lá nos representando. E como o pastor bem colocou, eu prefiro e acredito que todos os cristãos que fazem parte da Igreja de Cristo preferem ter governadores e políticos segundo o seu próprio entendimento. Governadores e políticos que tomam decisões que condiz com os seus princípios cristãos, né? Então, com certeza, quando nós cristãos vamos votar, nós vamos escolher algum candidato que ele esteja próximo, né, os nossos princípios. Ou pelo menos ali, né, um pouco mais perto daquilo que acreditamos, naquilo que cremos, para que estejamos então alinhados com quem vai nos representar. Porque é importante lembrar para os nossos telespectadores, né, que quando votamos, nós estamos né, escolhendo alguém para nos representar, alguém para aprovar leis a nosso favor, alguém para nos representar de modo geral. Então, esse candidato que nós estamos indicando para nos representar, ele deve estar alinhado ou próximo dos parâmetros bíblicos qual nós cremos. Então, eu prefiro votar em um candidato que, através da sua vida, mostra frutos dignos de arrependimento, mostra frutos do Espírito, mostra realmente que ele nasceu de novo e que ele tem o desejo no seu coração de entrar para a política, talvez seja um sonho, enfim. Eu prefiro votar num candidato desse do que votar num candidato ímpio que defende ideais e ideias que são controversas àquela qual eu creio que, né, segundo que são dirigidas pela palavra do Senhor. Então eu vejo que o político, o cristão na política, ele deve ser respeitado como qualquer ser humano, e nós também teremos um ponto a mais para cobrá-lo caso ele não cumpra aquilo que ele prometeu em campanha. Porque o cristão, ele fala realmente aquilo que ele faz. Então ele tem que fazer o que ele fala, ele tem que praticar aquilo que diz. Uhum. Sabe quando muitas pessoas falam, mas é crente, mas não condiz. É crente, mas está fazendo uma prática ilícita. Então... Opa, peraí. Então temos um ponto para cobrar esse candidato. Peraí, você não é crente? Você nasceu de novo? Você não conhece a Deus? Você realmente não mostrou esses princípios na campanha? Então agora você deve executar me representando, porque eu votei em você. Ou usa aquilo como um jogo, né? Então, mas aí que tá, o cristão, ele é um ser pensante. Sim. Ele consegue identificar as artimanhas do adversário. A gente sabe que vai vários políticos lá na igreja pedir voto em época de campanha, mas eles não exalam princípios bíblicos. É diferente de um irmão, por exemplo, que a gente conhece para vereador, que participou da nossa igreja por muitos anos e lá na frente ele quis ser político e entrou para vereador. Então a gente deu o voto para ele, por quê? Porque ele era uma pessoa que nós estava junto ali nos cultos, das atividades da igreja e tal, e mostrava princípios bíblicos, mostrava frutos dignos de arrependimento. Por que eu ia votar num candidato ímpio que eu nunca vi na vida, que não exala valores cristãos? Não, vamos votar naquele candidato, vamos dar esse voto de confiança. E se ele não faz, como eu já disse, temos um ponto a mais para cobrá-lo, porque nós demos o nosso voto a ele, e ele então precisa nos representar da forma que ele apresentou em campanha. Bom, Emerson, mas você como cristão e sociólogo, como é que você vê essa relação do cristão, do crente com a política? Você vê isso com bons olhos, com maus olhos? Olhos de centrão? Eu olho com olhar direito. Eu olho direito, olho bem direito assim, sabe? Tem uma frase do Karnal, eu acho muito interessante. Ele diz assim: não existe governo honesto com o povo corrupto. Maquiavel, ele fala assim no seu livro O Príncipe, que não existe ética na política. E vocês, assim,
jogaram assim, algo que de muito peso nos cristãos que estão na política. Perfeito. De Temos muito peso. motivo para cobrar os Sim. cristãos que estão na política, porque se ele se desvia ali dos princípios bíblicos, opa, peraí, ele não é cristão, ele Exato. usou de artimanha para entrar na política. Eu acho que esse é o ponto. Ele traz sobre si, o crente que ele assume um cargo público, ele traz sobre si uma pressão muito maior. Então, ele vai ter que estar de acordo, ele vai ter que estar à altura do desafio, entende? Eu acho que é delicado isso, às vezes não pela pessoa, mas porque o meio é complicado. Você permear ali é muito difícil. Essa frase que você falou, que não tem como governar um governo honesto com um povo corrupto, correto? Isso, Leandro Eu Carnal. acho difícil nós generalizarmos os políticos e o povo. Porque quando a gente olha para o político, nós temos uma grande parte corrupto e talvez uma pequena parte honesto. Talvez não, acredito eu que dessa forma, em maior proporção, com uma parte corrupta, como a gente viu aí, vários escândalos, e uma pequena parte aqueles que realmente permanecem ali na sua conduta honesta, exercendo o seu papel, né, de trabalhador, como um político ali, tomando decisões, aprovando lei, projetos de lei e assim sucessivamente. E quando a gente olha para o povo, a gente também vê a corrupção no povo, mas também podemos observar muitos do povo que são honestos e muito honestos. Muitos do povo é honesto. Então, quando a gente para generalizar, eu acho muito difícil generalizar qualquer um dos grupos. Não. Então, inclusive, por exemplo, a gente pode destacar aqui o exemplo da polícia. Quando a gente olha hoje para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos hoje 199 mil homens na Polícia Militar. Qual a probabilidade de ter corrupto na Polícia Militar? É muito grande. É uma empresa de 199 mil homens. Então, com certeza, terá corrupção. Mas acredito eu que uma grande parte dos policiais procuram fazer um trabalho honesto, um trabalho íntegro, um trabalho conforme a função que ele escolheu para trabalhar. É uma vocação ali. Então, quando a gente generaliza, todos os policiais são corruptos? Não. Todos são honestos? Também não. Então, generalizar para o extremo, eu acho muito corrupto, muito difícil, né? Seja ele para qualquer grupo, ou seja, até na igreja. Quando a gente olha para a igreja, a gente vai generalizar e falar, todo crente é careta. Não, peraí, não é assim que funciona. Existe crente careta? Sim, mas existem aqueles também que não são. Existem pessoas que estão na igreja e que não servem a Deus? Sim, mas não são todos que estão na igreja que não servem a Deus. Então, generalizar qualquer um dos grupos é muito perigoso. Desculpa só, mas tem um ponto também que eu acho que corrupção tem a ver com a questão do que é ilegal, certo? Se a pessoa faz uma ilegalidade, ele é um corrupto. Só que existe muita coisa na polícia. Existe muita coisa na política que não é ilegal, mas é imoral. Então, gente, é muito, muito, muito delicado. E a imoralidade contradiz princípios cristãos. Esse é o ponto, entendeu? Porque aí pode não ser ilegal, mas é imoral. E se for imoral, não serve. É porque eu entendo que nesse jogo, nesse estudo de eu preciso, não é nem me dar bem, mas eu preciso fazer com que aprove o que eu quero aqui ou ali, eu acabo tendo que colaborar com você, você tem que colaborar com ele, e aí vai se procurando algumas brechas, igual a água passando pelas pedras, tentando achar um jeito, e aí é onde tem a imoralidade. Aonde o pastor falou aí, me fez lembrar de que na nossa atualidade, nós estamos aqui, hoje é dia 6 de outubro, né? E no dia 30 nós vamos ter aí o segundo turno das eleições. E aí ficou lá, Bolsonaro de um lado, Lula do outro. E aí tem os seus apoiadores. E o que é engraçado, sabe o que é? Que pessoas que contradizem o candidato agora tá apoiando, porque o candidato lá prometeu o devido cargo sem ganhar a eleição. Então é igual o pastor falou, né? É antiético isso. Então, e aí você, como cristão, para observar, é difícil nós votarmos numa pessoa do tipo, não é verdade? Sem falar o nome de candidato A ou B, mas é difícil, nós precisamos analisar. Por isso que quando nós discutimos sobre religião, há um crescimento. Para nós escolhermos, né, uma boa opção segundo a direção de Deus. Porque nós cremos que tudo está sob o domínio e a direção do Deus Todo-Poderoso que
governa, dirige e sustenta tudo e a todos. Ele é um Deus transcendente e um Deus imanente. Por isso que eu acho que a discussão para nós cristãos, ela começa dentro da igreja. Né? Essa ideia de que o crente ele precisa conhecer os valores cristãos. Né? Então, essa discussão ela é muito maior para nós, ela vai além da política. Eu acho que a gente vai ter que olhar também para dentro. Perfeito. E tentar trabalhar isso de dentro para fora para que a sociedade, ou a igreja reflita na sociedade o caráter de Cristo e tudo mais, mas enfim. Sim, e trabalhar hoje, principalmente vocês, pastores, 2 pastores de igrejas diferentes, né? Somos 3, né, de igrejas diferentes, né? É verdade. Só que eu não sou pastor, Ainda. só os pastores. Trabalhar, por exemplo, na igreja de vocês já pararam para pensar o que é direita e esquerda, com as ovelhas de vocês? Chegar na igreja e falar, gente, vamos falar sobre o que é direita e o que é esquerda, o que é o progressismo, o que é o conservadorismo, o que é o liberal, como funciona, de que maneira. Eu sou de esquerda. Cara, você é de esquerda por quê? Eu sou canhoto, eu jogo bola, eu brinquei aqui, né? Falei assim, eu vou olhar com o olhar direito. Então se perguntar pra mim, você é de direita? Cara, eu sou de direita, mano, porque eu sou capitalista, todo mundo é capitalista. É interessante a sua pergunta, né? Como que nós tratamos isso dentro da igreja? Porque quando nós cedemos o púlpito para um político, nós estamos fazendo politicagem, porque o púlpito é um lugar onde se prega a palavra de Deus. Então observe, isso é imoral. Então a gente precisa falar, porque tem muitos aí que cede o púlpito para político para depois que o político entra querer benefício. Então isso é imoral, está errado, contradiz princípios cristãos. E um distintivo batista, vou dizer novamente batista, um distintivo batista é justamente... Eu não sou batista, tá? É justamente a separação entre igreja e Estado. Então é um distintivo, uma característica batista, a separação entre igreja e Estado. Porém, nós precisamos orientar as pessoas quais dirigimos, quais pastoreamos, sobre as eleições, os candidatos, como o pastor bem colocou. Nós não vamos falar para a ovelha votar no candidato A ou B, mas nós, como líderes, vamos auxiliar ela mostrando, olha, você tem um candidato de um lado que defende o aborto, defende ali a descriminalização das drogas, a descriminalização de pequenos furtos. Isso são valores que contradiz o cristianismo. Portanto, esse candidato está muito afastado daquilo que nós cremos. O outro candidato aqui é a favor da família, é a favor de Deus, fala um pouco de Deus. Então, peraí, ele está um pouco mais próximo daquilo que cremos. A orientação é você quem vai fazer. É o pastor. Então o pastor vai orientar. Mas quem vai decidir é a ovelha. Porque antes dela ser ovelha, ela é cidadã. Antes lá da pessoa levantar a mão, aceitar Jesus, ser batizado nas águas, por imersão, já falamos em outro vídeo. Mas apesar de não ser batista, eu estou no time da imersão. Mas o que acontece? Antes dele professar sua fé em Cristo, ele foi registrado lá quando nasceu, então ele é um cidadão. Então ele deve exercer o seu direito cívico. Então nós devemos orientar, mas quem vai tomar a final decisão é justamente o cidadão, que é a ovelha e faz parte do corpo de Cristo. Assim, dentro da nossa igreja, eu não tive discussões assim nesse âmbito de instruir, né, a questão de direita e esquerda, necessariamente, assim, o que é mais cristão ou menos cristão, não, mas nós já tivemos conversas entre os homens, a gente estava fazendo algumas reformas no templo. Válido destacar que essas conversas que nós temos, essas orientações, não é em momento do culto. Isso, porque importante. O culto, nós pregamos a palavra. O culto é o que é? O culto é uma oferta a Deus. Nós oferecemos a Deus os nossos cânticos, aprendemos sobre a palavra, refletimos e meditamos sobre a palavra, oramos diante de Deus, colocando nossos pedidos, até desculpa, pastor. Não, tudo bem, mas é até uma falta de conhecimento do candidato. O candidato que se diz cristão que tem uma falta de conhecimento tamanho a ponto de vir pedir o púlpito da igreja, é muito Ele triste. desconhece isso. O valor do púlpito. É triste isso, é muito triste. Assim, por isso que eu digo, o cara que ele é cristão, ele não vai pedir, porque ele entende que aquilo ali, o momento de culto é um momento inegociável. Você está para Deus, é para Deus, não tem nada. Então você não cede o púlpito da igreja para esse tipo de coisa. Mas assim...
a gente, num momento de discussão ali, eu hoje tenho na minha cabeça, pensando na minha igreja, quem é de direita e quem é de esquerda. Eu sei mais ou menos, né? Eu sei a divisão ali e sei os motivos dos irmãos, né? Não tem como um pastor determinar, como o pastor Guilherme falou, não, você vai votar. Isso é ilegal, cara. É antiético, é imoral. Porque passa a fronteira do direito cívico da pessoa que está recebendo orientação. Você está decidindo por ela, então você está transgredindo o direito cívico dela. Então né? você faz o quê? Você ora, você instrui, você orienta, não o candidato. Esse é o ponto. Você diz o seguinte, ó, o cristão ele apoia tais e tais situações. O cristão ele tem tais e tais valores. O cristão ele acredita nisso e ele é contrário àquilo. Por quê? Porque aquilo é pecaminoso e fere a Deus, fere a santidade de Deus, então nós somos contra isso e aquilo. E a gente entende que a ovelha precisa olhar para aquilo que é valor cristão e ela, por consciência dela, decidir por A, por B, por direita ou por esquerda. Né? Então, eu acho que nesse sentido o papel do pastor é ensinar o valor cristão. Ensina o valor cristão, prega a palavra. Perfeito. É isso. E aí ela vai convencer o homem vai formar o seu caráter, vai ter um caráter cristão e as decisões que o homem tomar vai ser baseado no caráter que ele formou, que foi ali desenvolvido. E aqui caminhando já para o final, fechando a minha parte aqui, tanto sociológica e filosófica, eu entendo assim, que as decisões tomadas, seja um cristão da direita, ou que tem uma visão direitista, uma visão esquerdista, né, por que lado ele vai tomar, se ele é a favor do aborto, porque tem eu acredito que um cristão que apoia um candidato que é a favor do aborto, ele é a favor do aborto. Por exemplo, eu como princípio, como valores que tenho, que cresci, que aprendi na palavra do Senhor, que aprendi no temor do Senhor, que eu não posso apoiar alguém que libere o aborto, mas tenha parentes. Então, esse irmão, eu respeito o irmão. Se ele é a favor do aborto, se ele é a favor de que na porta da casa dele alguém fique usando droga, assim, enfim. Eu acredito que isso daí é a posição de cada um, a posição individual. E eu vou deixar um parênteses aqui, que é para um próximo podcast para nós. Eu sou alguém que creio que a igreja vai passar pela tribulação. Não vou deixar vocês falar não, tá? Que a igreja vai passar pela tribulação, que nós vamos falar sobre isso num podcast futuro, tá? Então vai lá, galera. Obrigado aí pelos pastores. Um tema muito bom, muito importante. Muito difícil. Difícil de falar. A gente poderia aqui abrir, falar o que é esquerda, o que é direita, marxismo cultural, o que é as influências que isso tem. Mas isso leva muito tempo, mas nós temos outros vídeos. Então vai lá, galera. Se inscreve no nosso canal, curte, deixe seus comentários, dê sua opinião para um próximo vídeo aí. E Deus nos abençoe, porque o conhecimento te liberta.